Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Gente, como prometido, né? Tô trazendo aqui uma revisão para N2, tá? Essa revisão da N2, né, ou essa nossa N2, né, ela vai ser muito pautada em questão do uso de softwares, né, e planilhas, né? Então, o uso do GeoGebra, uso das planilhas de interpolação, de ajuste, de integrais numéricas, de resolução de sistemas lineares. Então, tecnicamente, essa revisão ela vai se tornar um pouco mais rápida, já que a gente vai conseguir resolver utilizando, né, esses softwares, tá? Então, bora lá, né? Então, começando aqui com a questão de resolução de sistemas lineares, tá? Nós temos o primeiro, resolva o sistema abaixo utilizando o método de eliminação de Gauss. Nós temos aqui uma matriz, então, de coeficientes 3x3, tá? E também a matriz, o vetor dos termos independentes, e a gente quer calcular o valor de x, y, z, tá? Então, eu vou pegar aqui nossa planilha de métodos de resolução de sistemas lineares, tá? Que a gente tem, então, a eliminação de Gauss, o método Gauss-Seidel e o método Gauss-Seidel para a ordem 3 e para a ordem 4. Nós vamos estar trabalhando, então, com um sistema de ordem 3, que, no caso, nós temos 2, 1, 3, 0, 1, 3 e 2, termo independente 2, menos 1, 2 e 3, e o nosso termo independente é menos 2. Tá? O determinante é 20, então é um sistema possível determinado. Tá? A matriz, né, foi sendo atualizada, matriz equivalente. Nós chegamos aqui, então, que o nosso vetor solução é o vetor 1, 1 e menos 1. Tá? Então, a solução desse sistema é dada pelo vetor x igual a 1, 1, menos 1. Lembrando que, no caso, 1 para x, 1 para y e menos 1 para z. Tá? Temos aqui a nossa solução de forma exata. Tá? Próximo, resolva o sistema abaixo usando o método de Gauss-Seidel, tá? Com a aproximação inicial x0, y0 e z0 igual a 0 e que o erro seja igual a 0.01, né? Ou inferior a 0.01. Tá? Então vamos montar aqui na nossa planilha, método de Gauss-Seidel para a ordem 3. Os nossos coeficientes são 4, 1, 3 e 11. Né? Então 4, 1, 3 e 11. Da próxima, 1, 5, 2 e 4. E da última, menos 1, 2, 10 e 8. Tá? Note que o determinante é 193, então o nosso sistema ele é um SPD. O cálculo do critério de Sonnenfeld, né? Nós temos que o beta é 1, tá? O beta 2 é 0.6 e o beta 3 é 0.22. Então, nosso beta máximo é 1, né? O que acusa que o sistema ele poderá convergir. Né? Não apresenta, então, convergência na disposição em que ele se encontra. Tá? Então, ele pode ser que ele converja. Né? O nosso erro é de 0.01 e a aproximação inicial é 0, 0 e 0. Tá? Então, note que na quarta iteração, né, nós temos aqui na quarta iteração, nós temos que o nosso erro máximo foi de 0.06 na variável x1, né, ou na variável x, né, y e z, né, e que ela é menor que o erro desejado, né, o maior erro máximo que nós temos nessa iteração. Portanto, a gente pode assumir que o x, né, da quarta iteração é a solução do nosso sistema. Note também que se a gente prosseguisse com as iterações, a gente chegaria na convergência da resposta correta, né? Ou a resposta exata, que seria 2, 0 e 1.
tá? Resposta exata analisando a convergência, tá? Como a gente está trabalhando com método, a gente utiliza então a primeira aproximação, então no caso com 4 casas decimais, tá? Vamos aqui usar 4 casas decimais, nós teremos que a solução, o vetor solução x, ele vai ser dado por 1,993, né? 1,9993. O segundo valor, 0,0001. E a terceira variável vai ser dada por 0,9999, né? Então, muito próximo realmente de 1, né? 0,9999. Temos aqui, então, a solução desse sistema de forma aproximada pelo método de Gauss-Seidel, tá? Vamos para o próximo. Sistemas não lineares, né? Então, usando o GeoGebra ou o software gráfico de sua preferência, determine, caso exista, a solução do sistema de equações a seguir. Tá? Então, temos aqui x² mais y² igual a 9. Tá? Então, eu vou pegar aqui o nosso querido GeoGebra. Vamos dar entrada. x² mais y² igual a 9. Ele vai formar para nós uma circunferência. Tá? E a nossa segunda é y menos x² igual a 1. Né? Então vamos aqui dar entrada na segunda equação. Y menos x² igual a 1, que nos gera uma parábola. Tá? Então nós temos aqui a equação 2, que é a nossa parábola, e equação 1, que é a nossa circunferência. A solução do sistema é o ponto onde que ocorre, então, a intersecção entre essas duas curvas. Então, vou utilizar aqui intersecção entre dois objetos, clicar na equação 1, que é a nossa circunferência, né, e clicar na equação 2, que é a nossa parábola. Ele vai demarcar para nós, então, os dois pontos, né, e vai apresentar aqui como sendo... Deixa eu tentar reduzir aqui as configurações, só para a gente ter uma aproximação um pouco melhor. Vou precisar ir aqui nas configurações, eixos, arredondamento. Vou utilizar aqui 4 casas decimais, tá, pessoal? Só por critério de melhoria. Então nós temos aqui o ponto A e o ponto B, né? A primeira solução, né, uma das soluções desse sistema, então, vai ser dada por, vamos chamar aqui, primeira solução, o vetor x1, primeira solução do nosso sistema, vai ser dada por menos 1,3044 para x e para y 2,7016. 2,7016. Tá? E a segunda solução do nosso sistema vai ser dado pelo segundo vetor, que é o 1,3044 e o y 2,7016. Tá? Então temos aqui as duas soluções desse sistema não linear, utilizando o software gráfico para determiná-las, tá? Ou pelo menos um valor aproximado dessas soluções. Tá? Deixa eu melhorar esse quadro aqui. Dado o sistema não linear, determine as suas soluções pelo método da substituição. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui nesse caso? Né? Nós teremos que substituir, tá, um valor ou uma expressão na outra, né, isolando uma delas. No caso, eu vou usar a equação 2 e isolar o x². Tá, pessoal? Então, x² ele vai ser igual a 4 menos o y elevado ao quadrado. E vou substituir na primeira equação. Então, nós teremos aqui 4 menos y ao quadrado vezes y ao quadrado
vai ter que ser igual a 4. Tá? Vou fazer a distributiva, nós vamos chegar aqui então em menos y à quarta, né, mais 4y ao quadrado, igual a 4. Isso vai estar gerando para nós uma equação biquadrada, né, menos y ao quadrado, mais 4y ao quadrado, quarta aqui no caso, né? Menos 4 igual a 0. Então a gente vai aplicar uma segunda substituição, na qual eu vou dizer que um valor qualquer, né? Vou usar lambda, tá? Lambda é igual a y ao quadrado, o que faz, então, que nós tenhamos menos lambda ao quadrado, mais 4 vezes lambda, menos 4, o que nos gera uma equação do segundo grau. Tá? Calculando a equação do segundo grau, neste caso, né, teremos aqui, vou só modificar aqui um pouquinho para ficar um pouquinho mais fácil, lambda ao quadrado, menos 4 lambda, menos 4 lambda, mais 4 igual a 0, né? Então no caso multipliquei a equação por menos 1. Vou fazer por soma e produto, né? Então a soma tem que ser 4 e o produto tem que ser 4. Né? Então nós teremos que tanto lambda 1 quanto lambda 2, as duas soluções dessa equação, são iguais e ela é igual a 2. Tá? Se a gente calculasse o delta, né, ela daria 0, ela tem apenas uma solução, né, uma única raiz. Né? Então, tanto lambda 1 quanto lambda 2 é igual a 2. Tá? Se eu conseguir calcular o valor de lambda, a gente consegue calcular o valor de y, né, porque y ao quadrado é igual a lambda, lambda é igual a 2. Então, nós teremos aqui que o y ele vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 2, tá? O x, então, ele vai ser dado por x ao quadrado igual a 4 menos, né, 4 menos o valor de x de y ao quadrado. Né? O y ao quadrado é 2, tá, gente? Então, a gente ficaria aqui com 2. Então, x ao quadrado também é igual a 2. Gerando para nós aqui x ao quadrado igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2. Tá? Então, nós teríamos, nesta situação, né, 4 possíveis soluções. Tá? Quais seriam as soluções do nosso sistema? Nós teríamos como soluções o ponto quando x é igual a raiz de 2, tá? E o y também é igual a raiz de 2. Tá? Nós teríamos a situação onde nós teríamos menos raiz de 2 para x e raiz de 2 para y. Teremos o raiz de 2 para x e o menos a raiz de 2 para y. E a última situação é de menos a raiz de 2 para x e menos raiz de 2 para y. Então, aqui nós temos as 4 soluções possíveis desse nosso sistema. Tá? Poderíamos verificar isso no GeoGebra. Né? Então, vou só tirar esses valores daqui. Tá? A gente tem, então, x ao quadrado vezes y ao quadrado igual a 4, que gera para nós esta expressão, essa equação, e a outra equação, x ao quadrado mais y ao quadrado, também igual a 4, que gera esta expressão aqui, e que elas têm ponto de intersecções entre estes pontos, né? Que automaticamente culminam, né, exatamente nas raízes de 2, positiva e negativa. Tá? Os 4 pontos. Raiz quadrada de 2 é 1,4142 aproximadamente. Tá? Então, ele também mostraria para nós. Certo? Vamos para o próximo. Então, dado o sistema não linear
x ao cubo menos xy menos 8 igual a 0 e cosseno de y menos seno de x igual a 0, é correto afirmar que a matriz jacobiana é dada por... Pessoal, o que é a matriz jacobiana? A matriz jacobiana é a matriz formada pelas derivadas parciais das funções, né? Então, a primeira linha da matriz jacobiana, tá, é a derivada da primeira função em x e depois em y. Tá? Então, derivando essa expressão em x, nós temos 3x ao quadrado menos y. Para o segundo termo, é a derivada da primeira equação em y, que vai ser, então, menos x. Tá? E a segunda linha vai ser formada pelas derivadas parciais da segunda equação. Né? Então, derivada em x de cosseno de y é 0 e derivada do seno é cosseno de x. Então, nós teremos aqui menos cosseno de x, derivada em x, e a derivada em y vai ser, então, menos seno de y. Tá? Temos aqui a matriz jacobiana do nosso sistema de equações não lineares. Tá? Lembrando que ela é importante para a aplicação do método de Newton, né, para a resolução de sistemas não lineares. Bom, próximo. Calcule o valor da primeira aproximação, x1, né, o primeiro vetor de aproximação, pelo método de Newton para o sistema abaixo, considerando x0, né, a aproximação inicial igual ao ponto 1. Tá? Então, o que nós precisamos para fazer o método de Newton? Né? Primeiro, quem é a nossa função f de x? Tá? Então, a nossa função f de x ela é denotada por x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4. Tá? E por 2x menos y ao quadrado. Né? Nós temos essa função. Precisamos também da jacobiana. Né? Então, a jacobiana do nosso sistema vai ser dada por... Né? Derivada dessa expressão em x vai ser 2x. Derivada em y é 2y. Derivada de baixo para x vai ser 2, e a derivada em y menos 2y. Nós temos aqui, então, as nossas duas funções, né? Tanto a matriz formada pelo sistema, né? pelas funções, e a matriz jacobiana. Tá? O primeiro passo, nós precisamos saber quanto vale a nossa função para a nossa aproximação inicial, ou seja, para 1. Se eu substituir o 1, então, na nossa função, nós vamos ter 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos 4, que vai gerar menos 2, e 2 vezes 1 menos 1 ao quadrado, que vai estar gerando para nós 1. Então, o valor da nossa função para a primeira aproximação é essa. E também precisamos do valor da jacobiana para o chute inicial. Tá? Então, neste caso, a matriz jacobiana vai ser dada por 2 vezes 1, que é 2, 2 vezes 1, que também é 2, 2 e menos 2. Temos aqui a nossa matriz jacobiana. Certo? Feito esse primeiro passo, deixa eu só manter aqui. Eu vou acrescentar. Já tinha deixado. Eu pensei que eu não tinha deixado, né? O próximo passo é a gente aplicar o método de Newton, né? O método de Newton, a gente utiliza, então, a seguinte relação, né? O x aproximação da primeira iteração, ele vai ser dado pelo x da iteração 0, mais o diferencial, né? Ou seja, a diferença que nós temos para 0. A questão é como que a gente determina esse valor, né? E esse valor desse vetor dx, que é esse diferencial, ele é dado pela matriz jacobiana de x0, né?
nossa aproximação inicial, vezes o vetor D0, que vai ser igual a menos a f do nosso x0, da nossa primeira aproximação. A nossa matriz jacobiana, ela ficou sendo então 2, 2, 2 e menos 2, vezes o diferencial em x0 e o diferencial de y em 0, menos a nossa f para o chute inicial. No caso, a nossa f do chute inicial é menos 2 e 1, como nós temos negativo, então nós teremos aqui 2 e menos 1. Tá? Então a gente precisa resolver esse sistema, que é um sistema linear, que a gente pode estar resolvendo usando, no caso, a eliminação de Gauss. Tá? Então eu vou aqui nas nossas planilhas, vou aqui na eliminação de Gauss, num sisteminha 2 por 2, tá? Nós temos então 2, 2, 2 e menos 2 para 2 e menos 1, e vamos ter que a solução desse sistema é 0,25 e 0,75. Tá? Então nós chegamos que o nosso D0, né, nosso diferencial para iteração de ordem 0, ele vai ser dado por 0,25, 0,75. Tá? Aplicando na relação, então, inicial dessa página, né, que nós temos aqui em cima, o valor da primeira iteração pelo método de Newton vai ser dado pelo nosso x0, aproximação inicial, que ela é 1 e 1, mais esse diferencial, né, esse erro. Né? Então, 0,25, 0,75, nós teremos aqui, então, que o nosso x1 vai ser de 1,25, 1,75. Tá? Como que ele pede para a gente calcular apenas a primeira iteração, certo? A gente calculou a primeira iteração e não vai dar a sequência. Tá? Caso pedisse uma segunda iteração, a gente repetiria esse processo, mas utilizando o x1 para calcular o valor da jacobiana, o valor da função, para determinar o novo vetor diferencial e posteriormente calcular a segunda aproximação x2. Tá? Pessoal, vamos encerrar esse vídeo por aqui, né? Falamos de sistemas lineares e não lineares. E no próximo vou começar a fazer exemplos então da integração numérica. Então até daqui a pouco, já volto.